Eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho dois irmãos de 14 anos. E um São deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos, é um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se isso é um separaram, susto, né? velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. Né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando balenhas. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Da hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem. Conhece o Gary Vee, né? Vocês... Cara, desculpa, eu não conheço. Gary Vee Porque talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece. Quem que é? Já deve ter visto. O cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Tô ligado, eu acho. Ele é das antigas. Ele é das antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão. Parece feito com uma criança, assim. Mas arte é subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo... Cara, juro por Deus. É bizarro. Se procurar pra ver, assim, parece mostrar meu o filho desenho... Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, eu sou o dono do NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos.
Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem que é um NFT. Ponto aqui porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho dois irmãos de 14 anos. E um São deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos. É um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se você deu um separaram, susto, né? velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Pô, da maneira que tá as aí os coisas estão NFTs, hoje. né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e Legal. também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar. Ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área. Porque é uma área tão nova, Sim. em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, Vocês precisam de gente de tráfego pago, Verdade. né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas Tamo precisando disso também. não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem Uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Da hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem. Conhece o Gary Vee, né? Vocês... Ou Cara, não? desculpa, eu não conheço. Gary Vee Porque talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece. Quem que é? Já deve ter visto. O cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Pode falar desse cara, tô ligado, eu acho. tô É, ligado. ele é das última vez que a gente antigas. conversou. Ele é das Tô ligado. antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão, parece feito por uma criança, assim. Mas arte é pior do que subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo... Cara, juro por Deus. É bizarro. Ah, pra você ver, Se você procurar pra ver, assim, Parece mostrar meu o filho desenho... desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, eu sou o dono do NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares.
E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem que é um NFT. Ponto aqui porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho dois irmãos de 14 anos. E um são deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos. É um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se isso é um separaram, susto, né? velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos... Eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei. Ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte. Vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem. E também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo... Eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar. Ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área. Porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia. Tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente, ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. Né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda a transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou R$2 milhões desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Da hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem. Conhece o Gary Vee, né? Vocês... Cara, desculpa, eu não conheço. Gary Vee é... Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece. Quem que é? Já deve ter visto. O cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Tô ligado, eu acho. Ele é das antigas. Então. Ele é das antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão. Parece feito por uma criança, assim. Mas arte é subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo. Cara, juro por Deus. É bizarro. Se procurar pra ver, assim, parece mostrar meu o filho desenho. desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça.
Só que além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende para o outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem que é um NFT. Ponto aqui porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho 2 irmãos de 14 anos. E um são deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos. É um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se isso separaram, é um susto, né? Mano. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos... Eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei. Ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, vou fazer o seguinte. Vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem. E também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo... Eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar. Ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área. Porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia. Tecnologia demais, assim. Porque o déficit tá tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente, ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. Né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou R$2 milhões desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Da hora. É verdade, a gente vai lançar uma coleção, cara. E assim, pô, fala do Gary Vee, eles curtem Conhece o Gary Vee, né? Vocês... Cara, ou não? desculpa, eu não conheço. Gary Vee Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece. Quem que é? Já deve ter visto. O cara é o papa do marketing digital, né? Ele é americano, né? Cara, tô ligado, eu acho. tô ligado. Ele é das última vez que a gente antigas. conversou. Ele é das Tô ligado. antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho feito à mão, parece feito por uma criança, assim. Mas arte é pior do que subjetivo, né?
É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo. Cara, juro por Deus. É bizarro. Você Se procurar pra ver, assim, Parece mostrar meu o filho desenho. desenhando. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalties também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, NFT é arte digital. Mas tá indo pra videogame já. Tem jogo que tá fazendo personagem que é um NFT.